Bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou explicar a respeito do ensaio de adensamento, mais especificamente a respeito do carregamento do ensaio de adensamento. Ou seja, qual é o carregamento que eu devo aplicar no ensaio de adensamento para gerar uma determinada tensão no corpo de prova. Então aqui é a máquina de adensamento que nós utilizamos. Então nós utilizamos esse equipamento que é produzido pela empresa OnTech. Ele é uma prensa de adensamento tipo Bishop. E digamos, que você chega em um laboratório, você é responsável ali por aquele laboratório, ou você está auxiliando a realizar os relatórios, você está fiscalizando o trabalho dos laboratoristas, enfim. E você precisa verificar se as cargas que eles estão colocando estão corretas. Também verificar se a maneira como eles estão fazendo a colocação da carga, a liberação da carga está correto. Mas muitas vezes pode ser que você não tenha o conhecimento correto, pode ser que você não saiba como fazer isso da maneira correta. Como é então a maneira correta de se considerar as cargas no ensaio de adensamento? E qual é a maneira correta de fazer esse carregamento? Então, neste vídeo eu vou falar a respeito disso. Bom, primeiro é necessário considerar que a prensa de adensamento é uma alavanca. A alavanca ela é composta por um braço, e esse braço ele tem duas partes. Sendo que aqui na parte central tem uma rótula que é fixa, ela é fixa para deslocamentos, mas é livre para rotações. E cada parte do braço tem dimensões diferentes. Então o carregamento ele vai ser aplicado em uma extremidade, e na outra extremidade, ou seja, na extremidade que tem o lado menor do braço, vai estar a amostra. E essa amostra ela vai receber o carregamento gerado por essa carga. Então é o carregamento necessário para equilibrar o momento fletor gerado por essa carga. Então essa carga ela vai gerar um momento fletor em relação ao ponto de equilíbrio, que é a rótula, e a carga que está sendo gerada aqui na amostra, que está comprimindo a amostra, vai gerar um momento fletor em torno do ponto fixo. Esses dois momentos fletores, eles devem ser iguais. Tá? Como o braço da alavanca da amostra é menor, então a força que deve ser gerada aqui na amostra é maior. E ela é maior na mesma proporção da relação entre essas duas partes, ou entre essas duas medidas do braço da alavanca. No caso dessa prensa, essa relação é de 1 para 10. Na verdade, a maioria das prensas de adensamento, essa relação é de 1 para 10. Mas eu já ouvi falar que existem prensas com outras relações, como 1 para 9 ou 1 para 11. Isso significa que, para manter o equilíbrio de momentos, a carga que é colocada
aqui nesse suporte, ela é multiplicada por 10 na amostra. Então, se eu coloco 1 kg, a amostra vai ser carregada com 10 kg. Se eu coloco 10 kg, a amostra vai ser carregada com 100 kg. No caso dessa prensa, o limite de carregamento é 70 kg, ou seja, eu posso colocar 70 kg aqui no suporte e a amostra vai ser carregada com 700 kg. Uma dúvida que surgiu no momento em que nós estávamos fazendo os ensaios foi: e os contrapesos? Então, os contrapesos são esses dois pesos que tem aqui, um na ponta e um no meio da alavanca. Qual é a função desses contrapesos? Será que eles mudam aquela relação de 1 para 10? A resposta é não. Tá? A função desses contrapesos é nivelar a alavanca. Então, a alavanca, para que ela tenha essa relação de 1 para 10, caso o L2 é 1 e o L1 é 10, para que a carga aplicada no suporte seja multiplicada por 10 na amostra. Para que essa relação seja mantida, a alavanca deve estar nivelada. Inclusive, nessa foto, a alavanca não está nivelada. Mas isso acontece porque durante a realização do ensaio, a amostra ela começa a se deformar e não vai manter o nivelamento da alavanca. Mas no início do carregamento, ou seja, antes de iniciar o carregamento da amostra, antes de soltar, né, então aqui ele vai ter um suporte. Antes de soltar esse suporte para que a amostra comece a ser carregada, o equipamento precisa estar nivelado. Tá? Então aqui está sendo mostrado o equipamento antes da aplicação da carga, antes do início do ensaio, nivelado. Então, esse é o primeiro passo para realizar o ensaio, nivelar o equipamento. Então, esses contrapesos servem para isso. Você vai ajustar os contrapesos, né? Esse contrapeso ele é maior e esse contrapeso ele é menor. Então, é como se fosse um ajuste grosso aqui na ponta e um ajuste fino aqui na lateral. Você vai ajustar esses contrapesos de modo que a prensa fique nivelada, para poder manter aquela relação de 1 para 10. Então, uma vez que a prensa esteja nivelada, e lembrando que para nivelar é necessário que a amostra esteja colocada aqui. A amostra ela precisa estar aqui. Tá? A amostra precisa estar aqui. Por quê? Porque a amostra aqui, essa prensa, ela levanta a amostra. Então, o peso da amostra afeta esse nivelamento. Então, estando com a amostra aqui, sem nenhum peso aqui no suporte, é feito o nivelamento. Uma vez que é feito o nivelamento, aqui tem um suporte. Esse suporte ele vai segurar o braço da alavanca. É necessário que esse suporte encoste na alavanca sem empurrar. Ele precisa apenas encostar, sem mudar o nivelamento. Uma vez que o suporte está colocado aqui apoiando o braço da alavanca, então é colocado os contrapesos e após colocar os contrapesos, aqui nessa parte inferior
que eu acho que não está mostrando aqui, mas nessa parte inferior aqui tem um data logger, e nesse data logger é dado o início do ensaio, é dado o start para iniciar o ensaio. Ele tem uma contagem regressiva de 10 segundos, se eu não me engano. Então, no momento em que, faltando alguns segundos ali, 2 segundos para iniciar o ensaio, solta-se esse suporte aqui. Então tem uma manivela aqui, bem aqui, solta-se essa manivela, esse suporte desce, e então a amostra começa a ser carregada. E então o ensaio é iniciado. Esse ensaio ele tem, para cada etapa de carregamento, para cada carga, ele tem uma duração de 24 horas, por padrão. Bom, então, para iniciar um novo carregamento, ou seja, para aumentar o carregamento, então, simplesmente é colocado mais carga aqui. Então, ali no data logger é necessário iniciar um novo ensaio, iniciar um novo carregamento e colocar mais carga aqui. Ao longo do ensaio, esse braço da alavanca não vai mais estar nivelado, tá? Então, claro que se ele não está nivelado, a relação de cargas aqui não vai mais ser 1:10, mas esse é um erro que é considerado aceitável. Bom, então aqui é o cálculo que é feito para se determinar as cargas que você deve colocar na máquina para gerar uma certa tensão na amostra. Primeiro você deve considerar a área da amostra, isso vai de acordo com o equipamento. No caso do nosso equipamento, a amostra tem 4,6 centímetros de diâmetro, então isso dá 16 centímetros quadrados. Bom, então essa fórmula que estava no manual da nossa máquina, ela causou até uma certa confusão, porque ela diz aqui, a relação entre o carregamento e a tensão na amostra. Mas essa relação aqui, quando eu vi essa fórmula, eu pensei que ela levava em conta essa relação de aumento da carga gerado pela alavanca. Mas, na verdade, essa fórmula aqui, ela apenas leva em consideração a conversão de unidades de quilograma-força por centímetro quadrado para kPa. Então, a relação entre quilograma-força por centímetro quadrado e kPa é 98,1. Então, é necessário ter atenção, porque essa relação aqui ela é apenas uma conversão de unidades. Na verdade, então, essa planilha aqui, essa tabela, ela dá essa conversão de cargas. Geralmente, os ensaios eles são solicitados para uma série de tensões a serem aplicadas no solo. Então, geralmente, os ensaios de adensamento eles são solicitados para uma série de tensões e geralmente em kPa. Essa tensão ela é informada. Então, nesse caso aqui, o nosso cliente ele solicitou que fosse realizado ensaio de adensamento para essas tensões. Então, 10, 120, 240, Aí ele chega a 1.200 e depois gera alguns descarregamentos. Bom, então qual que é a conta que se faz para obter a carga que eu vou colocar? Então a carga que eu preciso saber para aquelas tensões solicitadas, qual é a carga que eu vou colocar aqui no suporte? É isso que o laboratorista precisa saber. Bom, então, para uma certa tensão em kPa, primeiro, essa tensão em kPa é convertida para quilograma-força por centímetro quadrado, dividindo por 98,1.
Então apenas uma conversão de unidades aqui. Depois a carga na alavanca, ou seja, a carga que vai ser aplicada aqui na amostra, depois de passar por esse aumento da carga devido ao sistema de alavanca. Então é 10 vezes. Tá? Então a carga que efetivamente está sendo aplicada na amostra é essa daqui, 1,69 kgfm. Então simplesmente dividir a tensão aplicada pela área da amostra. E depois a carga que vai ser aplicada aqui no suporte, que vai ser colocada aqui no suporte. Então o equipamento ele já vem com essas cargas padronizadas aqui, né, com vários tamanhos. E aí essa carga simplesmente, como essa prensa tem a relação de 1 para 10, é necessário que você saiba qual é essa relação para aquele equipamento. Isso está no manual, se não, você pode contatar, né? Então aqui tá essa relação, né? Você pode então ver com o suporte daquela empresa que forneceu o equipamento, ou se não, você pode simplesmente medir essa relação, né? Medir essa distância e medir essa distância aqui. Tá? Então é desse ponto até esse ponto e desse ponto até esse ponto. Né? São 3 rótulas aqui, né? Então a distância do centroide dessas 3 rótulas é o que dá essa relação de aumento das cargas. Então aqui simplesmente dividindo essa carga por 10, ele vai dar a carga a ser aplicada no suporte. Então no caso dessa obra específica, desse cliente específico, as cargas que foram aplicadas foram de 170 gramas, 2 quilos, 4 quilos, 8 quilos, 11, 20 quilos, 10, 2 quilos e 170 gramas. Beleza, pessoal? Bom, espero que eu tenha explicado bem, espero que vocês tenham entendido aí a respeito de como funciona aí a prensa de adensamento, né? A prensa de ensaio de adensamento de solos, conhecida também como adensamento unidirecional ou adensamento edométrico. Caso tenham tido alguma dúvida, caso tenham ficado com alguma dúvida, coloque nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, muito importante. Obrigado e até a próxima. Valeu!